Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor bendito, abençoe agora nosso próximo ato de culto e louvor a Ti. Abençoe o meu louvor a Ti ao expor, ao transmitir, aplicar a Tua palavra ao Teu povo. Abençoe, Senhor, o louvor de todos nós ao darmos ouvidos àquilo que o Teu Santo Espírito quer nos ensinar e nos mostrar por meio das Sagradas Escrituras. Que por meio disso, Senhor, as nossas mentes sejam iluminadas, nossos corações despertados e aquecidos, para sermos não só melhores ouvintes e aprendizes da palavra, mas melhores praticantes da mesma. Desperta-nos por esta palavra, Senhor, para uma vida de oração, para uma vida de compaixão, mas acima de tudo, para nossa necessidade comum de salvação em Cristo Jesus. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Você acredita em milagres? Você crê em milagres? É curioso notar que mesmo na nossa cultura, cada vez mais secular, cada vez mais cética para o mundo sobrenatural, como as pessoas não conseguem abrir mão do termo milagre. Então ouvimos, por exemplo, nas manchetes dos jornais sobre um milagre econômico. Como uma nação, por exemplo, antes pobre e subdesenvolvida, revolucionando seus meios de produção e geração de riqueza, de repente crescendo como nunca antes num dito milagre econômico, como que foi visto no final do século passado nos países do Sudeste Asiático, como a Coreia do Sul. Ou, por exemplo, fala-se muito em milagres da ciência, milagres científicos, como da indústria dos transgênicos, que tem tornado os alimentos mais resistentes às pragas, aos diferentes elementos naturais, aumentando a produtividade do campo, podendo fornecer mais comida para mais gente no mundo em um dito milagre científico. Ou quantos aqui já não ouviram falar do milagre da vida? Alguém? Do milagre da concepção, da geração e da sobrevivência de uma vida que humanamente não deveria ter sido gerada, ou não deveria ter resistido ao parto, ou não deveria ter resistido aos primeiros dias e semanas de vida. Talvez você tenha uma história dessas para contar, de um milagre, uma família, um conhecido, uma vida que não deveria existir, mas que hoje existe. Você crê em milagres? Eu creio. E o que nós temos diante de nós hoje é o relato de um milagre. Esta não é a história de algo apenas improvável ou inimaginável para o ser humano. É a história de algo humanamente impossível.
Nenhum ser humano pode explicar ou produzir o milagre relatado nesta passagem bíblica. E nenhum dos que testemunharam este milagre pôde contestá-lo, por mais que alguns quisessem desmerecer este milagre relatado em Atos capítulo 3. Mas só porque não existe uma explicação humana para o milagre relatado aqui, não significa que não exista explicação alguma para o milagre. Afinal de contas, a Bíblia é um livro repleto de milagres, do início ao fim, do Antigo ao Novo Testamento, principalmente nos relatos sobre o ministério de Jesus nos Evangelhos e sobre os atos ou feitos dos apóstolos. Os milagres descritos pela Bíblia não são apenas fruto da imaginação religiosa, folclórica e mitológica dos autores bíblicos, como dizem os críticos modernos das Escrituras. Não, o que são milagres na Bíblia? Milagres são testemunhos do poder de Deus em ação na história. Coisas que Deus faz diretamente pelo seu poder, no tempo e no espaço. Afinal de contas, o Deus das Escrituras é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas no universo, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e o Deus que age de maneira direta e soberana sobre a sua criação de formas que nós não compreendemos, além das leis do universo, além das leis que regem a natureza, a ciência e a medicina. Parêntese, leis que Ele mesmo criou e que nós apenas descobrimos. Esse é o Deus que revelou-se por meio do seu Filho, Jesus Cristo, o Deus encarnado, que operou grandes, poderosos e variados milagres enquanto na terra. Você certamente já ouviu falar de alguns deles. Curas milagrosas que Jesus realizou, a multiplicação de pães e peixes, acalmar uma tempestade pelo simples comando da sua voz, até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos. Uma prova de que Jesus é o Filho de Deus encarnado, Deus em carne. E este mesmo Jesus é aquele que, ressurreto e assunto aos céus, continuou agindo por meio dos seus servos, dos seus instrumentos aqui na terra, começando pelos seus apóstolos, operando sinais, maravilhas e milagres aqui na terra pelo seu poder. Milagres como este, sobre o qual nós refletiremos nesta noite. Bem, dito tudo isso, a pergunta é: qual é o sentido e qual é a importância do relato deste milagre, relatado neste ponto do livro de Atos dos Apóstolos? Por que Lucas descreveu este milagre aqui, neste momento da história? E para isso, para respondermos essa pergunta, precisamos refletir sobre três coisas. Vamos falar sobre três coisas nessa noite. Primeiro, o contexto deste milagre. Segundo, o sentido do milagre. E por fim, as lições que este milagre nos ensina. É assim que vamos organizar a nossa reflexão. Então vamos entender primeiro o contexto. Qual foi o contexto deste milagre? Qual foi a sua importância neste momento da história? Neste momento do relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. Bem, se você for olhar para todo este livro, você observará que este é o primeiro e mais extenso relato de um milagre operado por meio dos apóstolos em todo o livro de Atos. Trata-se aqui da cura de um mendigo aleijado de nascença. Um homem provavelmente com uma doença congênita. Um homem que por mais de 40 anos, diz o texto de Atos 4, versículo 22, ele tinha mais de 40 anos de idade, 40 anos convivendo com essa condição debilitante. Um homem que provavelmente passara a maior parte da sua vida, talvez até 30 anos da sua vida, mendigando a sua sobrevivência, o seu sustento à porta do templo. Ou seja, um homem inválido, um caso perdido.
Não só um caso perdido para a medicina da época, mas um caso perdido até mesmo para os judeus do primeiro século. Nem mesmo o judeu mais piedoso poderia conceber uma solução para aquele homem, senão a dependência das esmolas e da caridade dos seus conterrâneos. E diz o texto que nós acabamos de ler, Atos 3, versículos 1 a 10, que este homem aleijado de nascença foi curado. Ele foi curado de maneira instantânea, completa e permanente. Não uma cura gradual, não uma cura parcial e passageira, mas uma cura instantânea. Uma cura que se deu nem sequer por uma oração feita. Não há nenhuma oração registrada neste relato, mas por um simples comando do apóstolo Pedro: meu filho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E o homem levantou-se e andou. E tudo isso de forma pública e indisputável, inquestionável. Bem, qual a importância de tudo isso? Pelo menos 3 coisas nos saltam aos olhos aqui. Primeiro, este relato identifica claramente os apóstolos como os sucessores proféticos de Jesus. Se você conhece um pouquinho dos evangelhos, você deve ter notado aqui várias semelhanças entre este relato, o relato da cura deste aleijado, e o relato de uma cura operada por Jesus de um paralítico, trazido pelos seus amigos a Jesus. Isso está lá em Lucas capítulo 5, está lá também em Marcos capítulo 2, um texto que nós já estudamos aqui num domingo à noite. Você se lembra que assim como Jesus curou aquele paralítico, de forma milagrosa, causando tanto a admiração dos judeus presentes, como a oposição dos líderes de Israel, aqui também temos mais um paralítico, digamos. Um homem mobilizado nos seus membros inferiores, sendo curado milagrosamente, causando a admiração dos presentes e também a oposição dos líderes de Israel. Os relatos não são idênticos, é claro. O paralítico lá dos evangelhos, ele estava procurando cura. O aleijado aqui, a princípio, só queria uma esmola. Não são idênticos, mas há muitos ecos, muitas semelhanças entre os relatos e, cremos nós, semelhanças intencionais. Porque nos mostram o quê? Que os mesmos sinais e maravilhas que acompanharam Jesus, agora acompanhariam quem? Os apóstolos. Atos 2 já nos preparou para isso. Atos 2, 22 diz que Deus aprovou o seu Filho Jesus por meio de sinais e maravilhas. E Atos 2, 43 nos diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, o mesmo termo, a mesma expressão. Mostrando o que com isso? Que os apóstolos seriam os sucessores de Jesus, usados por Deus como Jesus foi usado, para operar esses sinais. Ou como Lucas já deixou claro, no capítulo 1, versículo 2, o que Jesus começou a fazer, Ele agora continuaria a fazer por meio dos apóstolos. O que Jesus fez na terra, em vida, agora Ele continuaria fazendo dos céus por meio dos apóstolos que aqui ficaram na terra. Primeira coisa que nos chama a atenção. Segunda, assim como no ministério de Jesus, assim também no ministério dos apóstolos, os milagres indicavam a chegada de um novo tempo, os últimos dias, o tempo de salvação inaugurado pelo Messias. O profeta Isaías, séculos antes da vinda de Jesus, falou sobre este tempo, descreveu este tempo de salvação. Nós ouvimos a profecia de Isaías mais cedo no culto, Isaías 35, e eu não sei se você atentou para uma descrição desta profecia, eu vou repeti-la para a igreja. Isaías 35, 5 a 6, ele disse sobre este tempo vindouro, este tempo de restauração: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria, águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Qual a significância disso? Bem, temos aqui o quê? Um coxo, um aleijado de nascença, um aleijado de pés, de repente saltando e louvando a Deus de alegria, num sinal claro de quê?
este tempo profetizado por Isaías chegou, os últimos dias chegaram, o tempo de salvação está aqui. Começou com Jesus, agora continuaria por meio dos apóstolos. E terceiro, este seria um tempo tanto de salvação para os que invocassem o nome do Senhor, o nome de Deus, identificado aqui como o nome de Jesus, versículo 6, do capítulo 3, mas também um tempo de condenação para aqueles que se opusessem a este nome. Salvação para os que confessassem o nome do Senhor, o nome de Jesus, e condenação para os que se opusessem a este nome. E é exatamente isso que veremos nas próximas semanas. Porque a partir deste milagre, no início do capítulo 3, o que você vê no restante do capítulo 3, mais alguns milhares de judeus salvos por meio da pregação do nome de Jesus. E no capítulo 4, mais alguns judeus condenados, os líderes de Israel sendo condenados pela sua rejeição, sua oposição ao nome de Jesus. Mas isso ficará para as próximas semanas. Vamos agora nos deter no milagre em si. Vamos olhar então mais detalhadamente para o texto de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Já vimos o contexto da passagem, a importância deste contexto. Vamos ver agora o sentido deste milagre, como exatamente ele aconteceu. Bem, o texto começa nos primeiros 2 versículos, pintando o cenário para nós, nos dando um pano de fundo, nos apresentando os personagens humanos principais dessa história. O versículo 1 fala sobre os 2 apóstolos que participam deste milagre, Pedro e João. Eles se dirigiam num dia qualquer para o templo, durante a hora costumeira da oração dos judeus, às 3 horas da tarde, quando era oferecido o segundo de 2 sacrifícios do dia, sempre um cedo de manhã e outro no meio da tarde. E era este segundo momento do dia, o sacrifício da tarde, em que os judeus se reuniam em maior número no templo para orarem juntos, quando os sacerdotes estavam no templo oferecendo o sacrifício. Bem, se você juntar este episódio aqui com o que o fim do capítulo 2 diz, que era o costume dos cristãos se reunirem no templo todos os dias, com o que vem depois no capítulo 3, versículo 11, que tinha um lugar específico no templo, onde se reuniam, o tal pórtico de Salomão, provavelmente Pedro e João estavam fazendo o quê? Eles não estavam subindo para o templo, e o templo ficava no ponto mais alto de Jerusalém, por isso que eles estavam subindo para o templo. Eles não estavam lá subindo para oferecer sacrifícios, afinal de contas eles já criam em Jesus, o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Mas estavam subindo lá provavelmente para quê? Para se reunirem com os outros cristãos, os outros judeus convertidos ao Evangelho, para orarem juntos e serem instruídos pelos apóstolos na sua nova fé. Bem, foi num dia desses, quando Pedro e João estavam a caminho deste encontro, no pátio do templo, justamente no momento em que eles se dirigiam ao templo, pelo portão, um dos portões de acesso ao templo, que o versículo 2 diz, estava sendo levado para lá um aleijado de nascença, um homem que foi colocado numa das entradas do templo, e Lucas faz questão de identificar qual entrada, qual porta, a porta chamada Formosa, como ele fazia todos os dias, para pedir esmolas. E qual a importância desse portão, esta porta chamada Formosa? Bem, este era o portão que, mais provavelmente, estava virado para o lado leste do templo, o portão de acesso a leste do templo, que dava acesso ao pátio externo, onde os judeus se reuniam para orar juntos. Por que ele tinha esse nome, essa nomenclatura, a porta chamada Formosa? Bem, porque ele era conhecido como o portão mais belo, o mais enfeitado, o mais adornado. Cada uma das portas de acesso ao templo, elas eram adornadas, foram revestidas pelo rei Herodes com ouro e prata. Mas a porta chamada Formosa foi revestida de um material ainda mais nobre, ainda mais raro, um bronze vindo de Corinto, o bronze corintiano, que era estimado até mais do que ouro e prata. Joséfo, o grande historiador dos judeus, disse que por ser revestido deste bronze, ele era o portão mais belo, mais formoso, mais atraente, e que, portanto, atraía mais a atenção dos judeus. Eles queriam adentrar o pátio
preferencialmente por aquele acesso, o mais belo. Bem, agora você entende a estratégia, não do aleijado. Ele está num lugar estratégico, num momento estratégico do dia, o lugar que reuniria mais judeus, entrando pelo portão mais cobiçado, mais atraente para os judeus, no momento de maior concentração de judeus do dia, aumentando sim o quê? A possibilidade de arrecadar mais esmolas, mais recursos para si. Mas há mais um detalhe importante aqui, que não podemos perder de vista. O retrato que nós temos aqui não é apenas de um marginalizado social, alguém sem perspectiva de cura e sem recursos próprios, a não ser as esmolas que ele recebia diariamente. Nós temos aqui também, provavelmente, o retrato de um marginalizado espiritual. Ele está sentado aonde? À entrada da porta. De que lado do pátio ele está? Dentro ou fora? Do lado de fora. O texto faz questão de relatar isso. Porque aos olhos dos judeus da época, a condição física daquele aleijado representava também uma espécie de impureza, que o tornava o quê? Um homem impróprio para estar dentro do templo, dentro do pátio, participando das orações com o restante do seu povo. Então temos um homem aqui com uma carência dupla, não só uma carência física e material, mas uma carência espiritual. Ele é um homem que vivia à margem da sociedade, mas que também vivia afastado da presença de Deus no templo. Isso é importantíssimo e é o pano de fundo que compõe essa história. Mas como toda boa história, há um conflito, há um problema a ser resolvido aqui. Este conflito ele surge nos versículos 3 a 5, os próximos versículos da história, quando os personagens enfim se encontram. Os personagens principais, Pedro e João por um lado e o aleijado do outro. Enfim, a história segue e fala sobre este encontro. Versículo 3: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele, o mendigo, aleijado de nascença, pediu-lhes esmola. O texto é bastante econômico aqui, mas talvez você consiga imaginar a cena comigo. Aquele homem encostado no muro do templo, próximo da porta chamada Formosa, e você consegue ver o contraste marcante entre a opulência daquele portão, a riqueza e a nobreza daquele portão e a miséria física e material daquele homem. Um contraste gritante entre a exuberância do templo e a miséria daquele mendigo. Talvez suas pernas estavam à mostra, revelando sua necessidade, seus membros inferiores, atrofiados, imóveis. Talvez com um pano esticado perante ele, ou uma bolsa aberta, onde ele recebia e recolhia as esmolas. Talvez olhando para um ponto fixo, com a mão estendida, falando mecanicamente: uma esmola, um trocado, Senhor, uma ajuda. E foi naquele momento, naquele instante, que quando Pedro e João passaram por ele, ele repetiu o seu pedido, mais uma vez, como tinha feito por toda a sua vida. E então, o que acontece? Versículos 4 e 5. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. De novo, talvez o homem estivesse olhando para o vazio, para o nada, não esperando que sequer o vissem, que sequer o enxergassem, que apenas o socorressem com uma esmola. Pedro e João olharam para ele e disseram: olhe para nós. Versículo 5 diz que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E agora vem a questão: o que vai acontecer? Ele tem atenção agora. Os apóstolos têm a atenção dele. Como essa trama vai se resolver? O versículo 6 traz o auge da história, o momento mais marcante dessa história. E começa com o quê? Uma frustração. O que aquele homem precisava? O que ele esperava dos apóstolos? Um troco, uma esmola. E qual é a primeira coisa que Pedro diz? Ele frustra o mendigo. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro. Ele tinha algo muito mais precioso do que prata
e ouro. Prata e ouro, Pedro não tinha nem jatinho, nem mansão, fecha parênteses, nem prata nem ouro, mesmo sendo apóstolo. Mas ele tinha algo muito mais precioso que prata e ouro. Ele tinha Jesus, o poder de Deus, o nome do Senhor à sua disposição. Então, logo depois de frustrar o mendigo, ele lhe oferece a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo para curá-lo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Agora coloque-se na cena, coloque-se na história. Coloque-se num lugar de judeu, que talvez estivessem de passagem, subindo as escadarias, prestes a adentrar o pátio, e você passa por Pedro e João, olhando para aquele mendigo, e você entreouve eles dizendo, Pedro dizendo ao mendigo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O que você faria? O que você pensaria sobre Pedro? Você pensaria de pouco de Pedro? Pode uma coisa dessa? Vai criar expectativa nesse homem de andar? Ele tem mais de 40 anos de idade, nunca andou, não pode andar, que coisa é essa? Ou talvez além de ter pensado isso, você teria parado e falado com Pedro, e repreendido. Meu filho, que coisa é essa? Fazendo promessas que você não pode cumprir. Ou, minimamente, você teria ficado tão curioso que ficaria por perto para ver o que aconteceria. O homem ia andar ou não? Acho que eu ficaria curioso para saber o que ia acontecer, não é verdade? E no lugar do mendigo aleijado de nascença, homem que não conhecia a terra além de meio metro do chão, nunca tinha visto além de meio metro do chão, o que você pensaria? Eu? Andar? É mesmo? Eu posso? O que você pensaria? O que você faria? Bem, segundo o relato do próprio Pedro, momentos depois, qual veremos na semana que vem, o versículo 16 deste mesmo capítulo diz que pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que veio por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O que o homem fez? Ele creu, ele confiou nas palavras de Pedro, e por meio das palavras de Pedro, ele creu no nome de Jesus, o primeiro milagre. E depois deste, logo em seguida, veio o segundo milagre. O desfecho da história é esse, a resolução, versículos 7 e 8. Talvez tendo visto um olhar esperançoso no mendigo, a expectativa pelo poder de Jesus em ação, poder de Deus, por meio das palavras do apóstolo, Pedro estendeu-lhe a mão e, segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E diz o texto que imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, sem perder o equilíbrio, sem balançar nem um segundo, passando direto da inércia, da imobilidade para a firmeza. Você já viu isso alguma vez? Você já viu isso numa criança que está aprendendo a andar? Você já viu a dificuldade de uma criança aprendendo a andar, tentando coordenar um passo de cada vez, simplesmente o esforço para ficar em pé? E diz o texto que da primeira vez que esse homem ficou em pé na vida, depois de 40 anos, de repente, imediatamente os seus pés ficaram firmes. Alguém que já tinha ficado em pé a vida inteira. Então, para não deixar dúvida alguma do milagre que Deus tinha operado por meio dos apóstolos, Lucas usa 7 verbos para descrever as ações seguintes daquele homem. Diz o versículo 8 que de um salto, bem, aí já temos o primeiro verbo no original, ele saltou, ele pôs-se em pé, ele começou a andar, e depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. 7 ações consecutivas que mostram a plenitude, a perfeição, a completude do milagre. Aquele que antes de viver a vida inteira enfermo, confinado ao chão,
ele estava curado, ele estava de pé, realmente curado. E o que nunca antes entrara no templo, o que tinha visto seus irmãos judeus entrando e saindo do templo a vida inteira, ele finalmente adentrou o pátio, adentrou a presença de Deus. E diz o texto que ele não só andava, ele saltava, ele pulava e, se possível, daria cambalhotas, louvando e glorificando a Deus em alta voz, porque finalmente ele tinha adentrado o templo com o seu povo. Então o texto termina, versículo 9 e 10, com uma expressão que nós já vimos neste livro. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes, quando Deus derramou o primeiro sinal e todos ficaram perplexos e admirados, o que diz o texto? Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa, e todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E agora que nós já vimos todos os elementos dessa história, seu contexto, seu sentido, quais são as lições que este milagre tem a nos ensinar? Eu creio que são 3 as lições principais. A primeira, uma lição sobre oração. Oração. É verdade, como nós já vimos, que este foi um milagre de uma natureza toda peculiar. É a história de um caso perdido, de uma cura instantânea, completa e permanente. Uma restauração por intermédio de um simples comando do apóstolo Pedro. O relato aqui não registra uma oração sequer, só uma ordem: meu filho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E um fato publicamente indisputável para sinalizar a autoridade e a mensagem dos apóstolos. Porém, não nos parece sem importância o fato de Lucas mencionar a ocorrência deste milagre num contexto de oração. Os apóstolos estavam subindo para o templo para fazer o quê? Para orar com outros cristãos. E não é sem importância o fato de que a Bíblia, em outro lugar do Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15, ela ordena que nós oremos pelos enfermos. Alguém enfermo entre nós? Então, que os presbíteros se dirijam a essa pessoa, orem por ela, lhe impõem as mãos, unjam essa pessoa com óleo, e a oração com fé curará este enfermo. Não temos apenas relatos de cura, mas uma ordem para que oremos pelos enfermos, a fim de que eles sejam curados pela fé no nome de Jesus. Aliás, dentre os muitos dons sobrenaturais relatados pelo apóstolo Paulo na igreja em Corinto, lá em 1 Coríntios 12, versículo 9, ele fala sobre dons de curar, o que pode significar uma de duas coisas: ou múltiplas ocorrências de cura sobrenatural na igreja de Corinto, ou a cura de múltiplas doenças de tipos diferentes entre os coríntios. Talvez dentre as doenças mais simples, como um resfriado, as mais graves, como um câncer, ou uma doença degenerativa. Afinal de contas, se os últimos dias já chegaram com a vinda de Jesus, se o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Pentecoste, e este poder está em operação desde então até a volta de Jesus, isso significa que, em tese, não há nada que impeça Deus de curar quem Ele quiser, quando quiser, onde quiser, como quiser. Ele é livre e soberano para tanto, e age em resposta às nossas orações feitas com fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E sim, há múltiplas evidências e múltiplos exemplos testemunhados, registrados ao longo da história. Deus não apenas agiu assim há 2000 anos por meio dos apóstolos, Ele ainda age assim hoje. Se você quiser um exemplo, pegue um livrinho na livraria intitulado Dons Espirituais, escrito pelo pastor Sam Storms, um homem que, já pastor, não acreditava mais em milagres, não acreditava que Deus agia assim.
E foi enquanto ele preparava um sermão para pregar a partir deste texto, Atos 3, em que ele se preparava para ensinar à igreja que Deus não curava mais assim em nosso tempo, que ele recebeu uma cartinha. Ele, que era pastor norte-americano, recebeu uma cartinha de uma senhora do outro lado do Atlântico, no Reino Unido, que tinha ouvido uma das mensagens dele, inclusive falando que Deus não curava mais assim. Ela escreveu uma carta, e pela providência de Deus a cartinha chegou no exato momento em que ele se preparava para pregar este texto. E sabe o que dizia a cartinha? Meu querido irmão, eu entendo o seu zelo, sua sinceridade, mas entenda que, diferente do que você pensa, Deus ainda cura assim hoje. E ela passou a relatar por carta a história dela. Ela era uma senhora que vivia acamada, presa à sua cama, que vivia da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama. Ela que sofria de uma doença degenerativa que comprometia o movimento dos seus membros superiores e inferiores. Ela não podia mexer seus braços e mãos, ela não podia mexer suas pernas e pés. Ela tinha que ser alimentada pelos seus parentes dia e noite, dia e noite. E a cada ano ela só definhava mais e mais e mais. E naquele período Deus foi trabalhando no coração dela, fazendo despertar nela uma confiança no amor de Deus e no cuidado de Deus, por meio das orações da sua família, dos seus queridos irmãos. E de repente, num dia, quando seus pais já tinham alimentado, enquanto ela sentava na cadeira de rodas no seu quarto, ela ouviu Deus dizendo para ela: minha filha, hoje você será curada. E sem nenhum estardalhaço, sem nenhum outro aviso prévio, de repente ela sentiu vida fluindo entre os seus braços e suas pernas. E pela fé no nome de Jesus, ela levantou um pé, outro pé, ela se levantou da cadeira, ela desceu as escadas, ela encontrou seus pais sentados na cozinha e disse: pai, mãe, Jesus me curou. Jesus me curou. É o mesmo Deus que curou este mendigo aleijado de nascença, que ainda age hoje em resposta às nossas orações, curando quem Ele quiser, como, quando, onde Ele quiser, para a glória dEle. Isso não quer dizer que Deus irá curar todas as enfermidades desta vida. Afinal de contas, nós não estamos nos céus ainda não chegamos nos novos céus e nova terra. Lá é que não haverá mais choro, nem dor, nem enfermidade. Até lá, conviveremos com enfermidades. E lembre-se que Jesus não curou todos os enfermos, nem mesmo os apóstolos curaram todos os enfermos ao seu alcance. Então não, isso não quer dizer que Deus curará todas as enfermidades nesta vida. E mesmo que cure, ainda teremos que enfrentar a morte um dia. Isso tampouco quer dizer que a falta de cura indica necessariamente a nossa falta de fé ou a presença de pecado em nossas vidas, como dizem vários pregadores na atualidade. Ah, não curou? Então porque você não tem fé? Ou você deve estar em pecado? Pode ser que você não creia, pode ser que você esteja em pecado, pode ser que Deus tenha que tratar de algumas coisas na sua vida antes de te curar, mas pergunta, quanta fé é necessária para ser curado? Jesus não respondeu até um pai que disse: eu creio, ajuda-me na minha pouca fé? Então, se eu preciso ter muita fé para ser respondido, como é que Jesus respondeu a alguém que tinha pouca fé? Ninguém é respondido por ter pouca fé ou muita fé, somente por ter fé em Jesus. E pergunta, quanta santidade você precisa ter para que Deus responda às suas orações? Você precisa ser inteiramente santo até que Deus responda o seu clamor? Qual é a resposta? Absolutamente não. Ele responde pela graça e não por mérito. Então não, o fato de você não ter sido curado ou de alguém não ter sido curado não significa necessariamente falta de fé ou vida em pecado. Isso tampouco quer dizer que Deus não possa escolher nos curar por outros meios que não sobrenaturais. Ele pode querer nos curar também por meio da medicina. Ele abençoa médicos e pode usá-los para nos tratarem também, como também pode dispensar deles a hora que Ele quiser e nos curar sobrenaturalmente diretamente. Mas até que Deus nos mostre o contrário, seja por revelação divina ou pela chegada da nossa morte, não há nada
que nos impeça de orar confiantemente por cura em nome de Jesus. Ou posto de outra forma, até que Deus te ordene a parar de orar, Ele te ordena a continuar orando pela cura e restauração de alguém. Afinal, Deus é soberano, poderoso e livre para agir hoje, assim como Ele agiu no passado. Mas será que nós cremos nisso? Você crê que Deus pode curar? Você crê que Deus quer curar? Você crê no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo para tanto? Se você crê, quanto você crê no que crê? Você crê suficientemente no poder soberano de Deus para orar por um enfermo? Antes de procurar um médico? Não que você não possa procurar um médico. Ou antes de ir para uma farmácia? Claro que você pode ir para uma farmácia, mas antes de tudo você corre para quem? Você confia em quem? Você ora a quem? Você depende de quem? Você crê suficientemente para orar em favor dos que precisam de um milagre? E sim, um milagre na sua saúde, no seu corpo. Você crê esperando uma resposta do Senhor, seja ela qual for a resposta? Porque, meus irmãos, a medida do nosso sucesso não é se a pessoa foi curada ou não. A medida do nosso sucesso é se nós formos obedientes a Deus e oramos pelo enfermo. Ele fará o que Ele quiser. Cabe a nós orarmos para que Ele haja com poder. Essa é uma lição, mas há mais duas. Temos aqui uma lição sobre oração. Temos uma lição também sobre compaixão. Como tantos outros judeus que passavam diariamente pela porta daquele templo, passando por aquele mendigo aleijado, o que Pedro e João poderiam ter feito? Como qualquer outro pedestre, passado, talvez ignorado o mendigo, ou quem sabe até lançado uma esmola em suas mãos, seguido o seu curso. Mas o texto faz questão de ressaltar nos versículos 4 e 5 o quê? O olhar atento dos apóstolos àquele homem. Eles fixaram o olhar nele e pediram que ele fixasse o olhar neles. E o versículo 7 e 8 faz questão de mostrar o que é a disposição dos apóstolos em socorrer aquele mendigo, em tratar da sua necessidade, como marginalizado social e espiritual. De novo, a necessidade daquele homem era muito específica, era muito grave e muito profunda. Não havia perspectiva de cura, não havia perspectiva de melhora para ele ou de sobrevivência além de caridade e além de esmola, que não é o caso da maioria das pessoas que nos procuram um sinal de trânsito ou na rua pedindo socorro. Este homem não tinha outra opção senão a esmola, porque naquela época não existia estado social, não existia previdência oficial, não existia socorro governamental. Mas mesmo sem poder ajudar o homem financeiramente, o que deve ter frustrado o mendigo de início, os apóstolos não deixaram de socorrê-lo espiritualmente, se colocando à disposição de Deus como instrumentos do poder sobrenatural de Jesus para curar aquele homem. É uma grande lição aqui, não é verdade? Significa, pastor, que nós não devemos nos preocupar com as carências materiais e físicas dos que estão necessitados ao nosso redor? Nós devemos apenas olhar para a necessidade espiritual? É isso que o texto está mostrando? Não, de forma alguma. Porque ao orarem ou ao se disporem para agir com compaixão com o mendigo, qual foi o bem primeiro que foi feito àquele homem? Um bem físico. Ele foi curado, ele foi restaurado. E mais, diferente dos apóstolos, que não tinham nem prata nem ouro, nós vivemos numa época muito mais abastada, em que temos muitos mais recursos financeiros e materiais, onde podemos ajudar muitas pessoas de muitas maneiras, inclusive material e física. Órfãos, idosos, desabrigados, dependentes químicos, mendicantes. Deus se importa com todo tipo de sofrimento humano, e nós também devemos nos importar com todo tipo de sofrimento humano.
por compaixão, por misericórdia, para com aquele que estiver ao nosso alcance para socorrer. Não, nós não somos responsáveis por todos os pobres do Brasil, por todos os miseráveis do mundo, assim como Pedro e João não eram responsáveis por todos os mendigos e aleijados de Jerusalém ou da Palestina, mas eles eram responsáveis por aquele que estava ao alcance deles, assim como nós somos responsáveis por aqueles que estão ao nosso alcance e quem podemos socorrer. A pergunta para nós é a seguinte: quanto temos cultivado um coração compassivo e misericordioso para com aqueles que carecem do nosso socorro, da nossa ajuda, da nossa compaixão? Quanto temos cultivado um coração como o de Cristo, que sempre atendeu os enfermos, os menos afortunados, os marginalizados? Um coração como o dos apóstolos, visto aqui neste texto. Um coração disposto a olhar com misericórdia para os necessitados ao nosso redor. E principalmente para a carência espiritual dos que nos cercam, independente da sua condição financeira. Porque você deve conhecer pelo menos algumas pessoas financeiramente e materialmente abastadas, mas espiritualmente miseráveis. Quanto temos cultivado um coração compassivo para com essas pessoas também? Que nos leva à terceira e última lição. Uma lição sobre oração, uma lição sobre compaixão. A nossa última lição é sobre salvação, e creio que seja a lição mais importante. Como nós já vimos nessa história, a história da cura desse mendigo aleijado não diz respeito apenas à sua condição física e social, mas à sua condição espiritual. Por ser um aleijado, ele era um mendigo, e por ser um aleijado e mendigo, um impuro, ele não podia entrar no templo, na presença de Deus, para orar a Deus com o povo de Deus. Mas como essa história começa? Com este homem sentado do lado de fora. Mas como é que essa história termina? Com ele entrando, adentrando o pátio, andando, saltando e louvando a Deus, provavelmente cantando as glórias do nome de Jesus, o nome no qual ele creu e o nome que lhe deu saúde perfeita. Agora olhe para essa história e veja, você está diante do espelho da sua alma. Por quê? Essa não é uma história apenas sobre o mendigo aleijado de nascença, essa é a história de todos nós. A Bíblia diz que a enfermidade adentrou o mundo por meio do pecado. Diz que desde que Adão e Eva pecaram no jardim, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado a corrupção e a condenação e o castigo do nosso pecado, inclusive as nossas enfermidades, de tal forma que todos nós nascemos aleijados, nem todos de corpo, mas todos aleijados de alma, mendicantes, afastados da presença de Deus e carentes de um milagre, carentes de restauração, carentes de salvação, carentes de reaproximação de Deus. E o que Deus fez por este mendigo aleijado de nascença, por meio dos apóstolos, é o que Ele quer fazer com todo mendigo espiritual de nascença, presente aqui nesta noite. Diz a palavra de Deus que basta que nós creiamos no nome de Jesus, o Filho perfeito e encarnado de Deus, que tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo do nosso pecado na cruz do Calvário. Se nós crermos nele, nós seremos curados e restaurados imediatamente, instantaneamente em nossa alma. Pois quem crê no nome de Jesus terá os seus pecados perdoados, sua alma refeita e a sua alegria restaurada para cantar louvores ao Senhor, como aquele mendigo cantou aos pés de Deus no templo depois de ser curado.
As portas estão abertas, a presença de Deus está acessível a todo aquele que nasceu aleijado de alma, mas crê em Jesus Cristo para restauração e salvação da sua vida. E quem sabe hoje temos muitos aqui, como este aleijado, que já renasceram, reviveram, receberam nova vida e nova alegria quando creram em Jesus. E quem sabe Deus está restaurando mais aleijados de alma nesta noite. Os que nasceram no pecado, afastados de Deus, mas hoje Jesus Cristo te chama: creia em mim, confia em mim, e eu te darei uma nova alegria, nova salvação, nova vida, para glorificar a Deus pelo resto da sua vida. Essa é uma história sobre todos nós. Essa é uma história sobre a graça de Deus, a graça que restaura pecadores. E assim como Pedro estendeu a mão àquele aleijado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, estende a sua mão nesta noite, para que você o tome pela mão, você se erga, você se levante, creia nele e passe a viver agora para a glória e o louvor do seu nome. Sim, meus irmãos, ver alguém curado de uma doença, de uma enfermidade, ser usado como instrumento nas mãos de Deus para a cura física de alguém, é sobrenatural, é tremendo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de orarem por alguém, imporem as mãos sobre o enfermo e ver essa pessoa restaurada milagrosamente pela graça de Deus, para a glória de Deus. É uma experiência extraordinária, é um milagre de fato, mas tem algo ainda mais extraordinário do que orar por alguém e ver essa pessoa sendo curada no seu corpo. Mais extraordinário ainda é você pregar o Evangelho para alguém aleijado de alma, pode ter saúde perfeita, dinheiro no banco e patrimônio sobrando, mas não há alegria maior do que pregar o Evangelho para um aleijado de alma desde nascença e ver Deus soberanamente e poderosamente restaurando esta vida, trazendo-a ao arrependimento dos seus pecados, a fé em Jesus e lhe dando nova alegria no Salvador. Isso é uma obra e um milagre mais extraordinário ainda. Então, se alguém aqui nunca antes creu em Jesus, que hoje você creia no nome poderoso e misericordioso de Jesus Cristo, o Nazareno, e que Deus hoje sopre vida nova na sua alma, novo vigor, nova alegria, novo prazer em viver, não mais para si, para este mundo, mas para Jesus Cristo, que deu a vida dele pela sua no Calvário. Que você conheça essa alegria e que você leve esta alegria consigo e anuncie aos que estão perdidos neste mundo que Jesus Cristo dá tudo o que lhe pede, salvação pelo seu nome. E se você já creu, como eu já criei, então ore e aguarde no Senhor pelas oportunidades, como Pedro e João tiveram oportunidade na porta do templo de anunciar o nome de Jesus e ver aquele aleijado restaurado. Que você ore e espere no Senhor por oportunidades semelhantes. Talvez um vizinho, um colega de turma, ou de trabalho, de escritório, um parente, um amigo, que não anda, não avança, está imóvel em sua alma, precisa ouvir falar de Jesus, precisa ouvir falar de Cristo. Ore e aguarde no Senhor pela oportunidade, para que você possa falar de Jesus, que esta vida possa crer em Jesus, possa receber vida nova em Jesus e receber algo muito mais valioso do que todo o ouro e toda a prata acumulados deste mundo. E se Deus fizer isso, e quando Deus fizer isso, saiba, mais um milagre aconteceu neste mundo. Não para a sua glória, mas para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Então, Senhor, eis-nos aqui, chamados pelo nome de Cristo, para sermos tuas fiéis testemunhas nesta terra e canais do teu poder. Desperta-nos pela tua palavra, usa-nos pelo teu Espírito, para sermos instrumentos de oração. E sim, oração por aqueles enfermos ao nosso alcance.
os adoecidos não só de alma, mas de corpo, que carecem de cura e restauração. Senhor, se houver entre nós enfermos assim nesta noite, que eles sejam restaurados em nome de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Que os que estiverem ausentes do nosso meio por motivo de enfermidade sejam alcançados nesta noite mesmo pelo Teu poder e sejam curados para a glória do nome de Cristo Jesus. E quando nos encontrarmos, que nós estejamos prontos para falar de Jesus e orar em nome de Jesus, aguardando do Senhor o Teu poder, o Teu milagre, esperando em Ti, Senhor. Move-nos também, Senhor, a compaixão. Dá-nos um coração compassivo e misericordioso com os muitos necessitados ao nosso redor, não só necessitados de corpo, mas de alma, carentes de socorro físico, mas também espiritual. Senhor, dá-nos um coração entregue a eles, assim como o coração de Cristo e o seu corpo foram entregues por nós no Calvário. Move-nos, Senhor, e mostra-nos a quem podemos e devemos socorrer com os recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Mas desperta-nos não só para a oração e para a compaixão, Senhor, desperta-nos para levar a mensagem de salvação àqueles que estão perdidos neste mundo, mas que talvez pensem que têm tudo de que necessitam nesta vida. Se hoje há entre nós aqueles que chegaram assim, que sejam convencidos, Senhor, do quanto a sua alma está distante de Ti, carente da Tua cura, da Tua restauração, da Tua salvação. Toca-lhes o coração, Senhor, para que creiam no nome de Jesus e recebam vida nova do alto e passem a viver agora para a glória do Teu santo nome. E, Senhor, dá-nos oportunidades, nós que cremos em Ti, dá-nos mais oportunidades para anunciar este nome, para falar do nome sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos use, Senhor, como instrumentos deste nome, para alcançar os perdidos, com salvação, pelo poder do Teu Evangelho. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.